Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao sétimo tutorial. E nesse tutorial a gente vai aprender um recurso bastante interessante do ROS, que vai permitir a gente estar reproduzindo experimentos que a gente faz no ROS, né, para poder estar reanalisando resultados que a gente obteve e tá até mandando para outras pessoas aí, ou até mesmo para a gente mesmo estar revisando. Né? E o que eu estou querendo dizer é do recurso de gravar dados aí no ROS, né, que a gente vai usar o comando do ROS2 bag. Né? Então o ROS ele tem uma funcionalidade que permite a gente estar gravando dados de tópicos, serviços e ações para que posteriormente a gente possa reproduzir esses dados. Né? A gente vai fazer isso inclusive como se estivesse fazendo um replay aí do experimento. Então vamos supor que eu gravo os dados que foi publicado em um tópico. Aí depois eu vou lá e releio eles, eu vou estar conseguindo reproduzir o mesmo experimento aí novamente. É uma funcionalidade bastante interessante do ROS aí e que a gente vai estar explorando no tutorial de hoje. Então bora começar entrando no nosso container. Só antes, é claro, vamos permitir o container acessar o display, porque a gente vai usar novamente, como de costume, o nó do TurtleSim. Dentro já do container eu já vou iniciar aí o nó do TurtleSim. Então ROS2 run TurtleSim, TurtleSim Node, e vou abrir um outro terminal para a gente abrir o controle da tartaruguinha. Beleza. Como a gente, inclusive, já até viu em alguns tutoriais para trás, quando a gente está controlando a tartaruguinha, a gente está basicamente publicando velocidade aí em um tópico. Né? Se a gente abrir um outro terminal, a gente tem um tópico Turtle1 semidevel. Se a gente dá um ROS2 topic eixo nele, a gente vai conseguir ver as velocidades que está sendo publicada, certo? Então, com o ROSBag, a gente vai conseguir gravar esses dados aqui que estão sendo publicados no tópico, para posteriormente a gente estar dando um replay neles aí, certo? Então, eu só vou parar aqui de ler as coisas no tópico, e aí eu vou fazer o seguinte, dando um ls aqui, a gente está na raiz do container aí. Vamos entrar na pasta home. Dentro da pasta home tem a pasta Ubuntu, tá entrando nela também. Aqui tem até um arquivo aí dos tutoriais, de tutoriais passados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra pasta aqui dentro, chamada de bag files, para a gente estar salvando as nossas gravações aí dentro dela. Se der um ls, ela já vai estar ali. E bora entrar nela aí, então. Porque aí os comandos de gravação a gente roda dentro dela e aí salva as bag files aqui, então. E aí, como é que a gente faz para poder estar gravando os dados de um tópico? A gente vai rodar o seguinte comando: ros2 bag, aí record, e a gente passa o tópico. Então, turtle1 cmd vel. Quando você dá um enter aqui, nisso aqui ele já está lendo os as informações do tópico, tá? Então, clicando aqui no controle da tartaruguinha, o que a gente vai fazer aqui já vai ser gravado. Então, eu vou só tentar circular um pouquinho com a tartaruguinha aqui. Mais ou menos.
Isso. E aí agora, vindo aqui no terminal e dando um Ctrl C para poder parar, aí ele já para a gravação aí. E aí, se a gente dá um ls, ele vai mostrar pra gente que agora tem um novo arquivo aqui dentro da pasta que a gente criou. Esse arquivo aí contém a gravação do tópico que a gente acabou de fazer. E aí, como é que a gente faz para poder ver algumas informações acerca do arquivo? É bem simples, a gente pode rodar o comando ros2bag info e a gente passa o arquivo. Aí dando um enter, aí ele já mostra algumas informações aqui pra gente. O nome, tamanho, o ID, a distro do ROS, quantidade de mensagens, aí ele tem aqui o tópico que ele gravou, do tipo da mensagem, algumas informações aqui bem interessantes. E aí, como é que a gente faz para poder estar então dando um play aí no arquivo, né? Tá dando esse replay, reproduzindo ele. Bem simples também. A gente vai dar ros2bag, play, e vamos estar passando um arquivo aí. Dando um enter, aí olha só que interessante, lá na janela da tartaruguinha. Ela está repetindo o movimento que foi gravado. Né? Ela começou dali onde ela estava mesmo e só está replicando os negócios de velocidade. E aí terminou a gravação. Bem interessante, né? E aí, e se a gente quisesse gravar mais de um tópico ao mesmo tempo? A gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode rodar o comando. Porque é o seguinte, a gente dá um ROS2 topic list, até dos tutoriais passado, a gente sabe que daqui tem o tópico do semidevel, que a gente está publicando velocidade, e também tem o do pose, que no caso é esse nó aqui que está publicando a posição da tartaruguinha. Vamos supor que a gente quer gravar dos dois nós ao mesmo tempo. A gente pode rodar o seguinte comando. ros2bag, recorte, e aí a gente passa o argumento O, que aí ele significa que a gente vai gravar tudo em um arquivo só, e a gente passa o nome do arquivo. Vamos dar o nome de subset, por exemplo. E agora a gente vai listando os tópicos que a gente quer, separado por espaço. Então, turtle1 semidevel, e o outro tópico é turtle1 pose. Aí se a gente dá um enter, aí olha só, ele já vai começar a gravar. Aí eu vou andar com a tartaruguinha aqui, vou meio que fazer um quadrado aqui, para gravar aí esses dados. E aí beleza. Eu vou parar de gravar aqui, Ctrl C. E aí se a gente dá um ls, aí já apareceu aqui pra gente o arquivo do subset. E a gente pode rodar ros2bag info novamente, né? Só que para o arquivo subset, para poder ver as informações dele aqui. E aí ele vai estar listando aqui os dois tópicos que a gente está gravando, a quantidade de mensagens, né? Como a gente está gravando do pose, aumentou consideravelmente a quantidade de mensagens aí. E aí, para a gente tá dando um replay aí, para tá rodando nos dados gravados, é só a gente dar um ros2bag, play, e passar o nome do arquivo aí. Aí beleza. Aí vocês podem ver ali. Como a tartaruguinha estava apontada para lá, né? Ia bateu na parede ali, mas aí vai estar reproduzindo o, o trajeto, né? Reproduzindo aí as informações do tópico. Isso. E aí ele já parou aqui. Bastante interessante, né? Então aí a gente aprendeu a como tá gravando informações de tópicos e a como tá reproduzindo posteriormente essas informações. Só que aí dá pra gente poder fazer isso tanto com serviços como com ações também, né? Eu vou estar fechando aí o controle da tartaruguinha e também o nó da janela lá, porque a gente não vai estar usando mais, porque agora a gente vai para serviços e ações. Bom,
Para a gente estar gravando aí de serviços e ações, acontece que... primeiro, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ativar um servidor e um cliente de serviços, né? Para eles estarem comunicando e para a gente ter alguma coisa para poder gravar. E aí, no caso de serviços e ações, em serviços eu não cheguei a comentar no tutorial, mas em ações sim. Geralmente essa comunicação, ela não é visível para a gente ver. Essa introspecção delas, ela é desativada por padrão no ROS. E aí, por isso, a gente vai ter que ativar aqui. Beleza? Manualmente mesmo. Mas aí, bora lá então. Então eu vou rodar primeiro o server ROS2 run. Aí a gente passa demo nodes cpp e o executável, que é introspection service introspection service. Aí vou passar um rosargs p service configure introspection contents. Eu dou um enter. Digitei alguma coisa errada. Ah, tá. Não tem esse S aqui, né? Introspection. Beleza. Aí o server do service já está rodando. E agora eu vou rodar o cliente. ROS2 run. Vai ser demo loads cpp. Esse é o pacote, né? Aí o executável é introspection client. De novo não tem. Introspection client. Passar o rosargs p cliente configure introspection contents. E aí a gente já consegue até ver aqui a comunicação entre os dois. Esse aqui é um serviço só de somar dois números. Então, esse cliente está enviando dois números para o servidor, que no caso é 2 e 3, e está somando eles. Aí percebo que o retorno está sendo 5 aqui. Que resultado da soma. E aí, como é que a gente faz para poder estar gravando isso? A gente vai fazer o seguinte: ROS2 bag, né? Record. E a gente tem que passar o argumento de serviço. Service. E aí a gente passa o serviço. Então, só antes de gravar, se a gente dá um ROS2 service list, a gente vai ver o serviço aqui, que é add toInts. ROS2 bag record service add toInts. E aí ele já vai começar a gravar aqui, né? No caso aqui o cliente está sempre mandando um request aí para o server. Isso aí fica meio que infinitamente, até eu parar. Então vou só... Acho que eu já vou ter que cancelar aqui a gravação, já vou parar de gravar então. E beleza. Então se a gente dá um ls, aqui a gente já tem três arquivos aqui, né? Porque os arquivos por padrão, tirando o subset que a gente escolheu o nome, os outros eles têm um nome padrão. Inclusive aqui eu nem sei qual que foi o do tópico que a gente gravou. Mas aí, o que a gente pode fazer é dar um ROS2 bag info e passar os dois arquivos aí pra gente ver o que tem neles. Passar o primeiro aqui. 36. Isso, vou abrir ele. Ah tá, esse primeiro arquivo é o do que a gente gravou do tópico CMDevel. Então o segundo é o de serviços, que a gente acabou de gravar aqui.
Então, ROS2 bag info, vou abrir ele rapidinho aqui. Que é o segundo arquivo, 46, tal. E aí ele tá aqui. Gravou o serviço. Então agora bora tá fazendo um replay aí do que ele gravou, certo? E aí, primeiro a gente precisa de parar o cliente, certo? Por quê? Porque na hora que a gente dá esse replay, ele vai estar fazendo um replay dos requests, né? Então é como se fosse ele vai estar ele vai estar ressimulando o cliente. Então ele que vai estar mandando requests lá para o servidor, certo? Então por isso que a gente tem que parar aqui. E aí como é que a gente faz para poder estar rodando? A gente roda o seguinte comando: ROS2 bag play. E aí a gente tem que passar o seguinte argumento: publish service requests. E a gente passa o arquivo que a gente usou, que a gente gravou, que é esse aqui. Então, ROS, aquele nome ali, eu estou usando o tab para autocompletar, né? É o que depois do 17 vem 46. 46. Isso, dê um enter. E aí ele vai começar, olha só. Aqui já começou a receber os requests que ele aqui está mandando. Certo? Aí eu vou só esperar o playback process aqui. E aí, beleza. Até se a gente quiser ver aqui essa comunicação, a gente pode dar um ROS2 service eixo, argumentar flow style e dar o serviço que é add to ints. Aí eu vou reexecutar o replay aqui. Aí ele já vai mostrando a comunicação sendo feita, né? O request recebido e a resposta mandada. Certo? Está sendo mandado 2 e 3 e a soma, que é isso que o serviço faz, tá sendo sempre 5. Pra gente ver isso, só que tá funcionando mesmo. Então dessa maneira a gente pode tá gravando aí os serviços. E aí, como eu disse, dá pra gente também fazer com ações. E aí, assim como serviços, para ações a gente precisa de, de ter uma ação ativa. A gente vai rodar manualmente uma ação aqui, que é da sequência de Fibonacci. A gente aprendeu no tutorial passado aí. E a gente vai ativar manualmente para poder a gente conseguir ver a comunicação. Algo que é desativado aí por padrão. Então, bora ativar aí o cliente server action. Então, primeiramente o server, a gente vai rodar ROS2 run, aí o pacote action tutorials, pai, e aí o executável é Fibonacci action server. E aí a gente vai dar um rosa args p action server configure introspection contents. Agora a gente vai rodar o cliente do action. Então, ROS2 run action tutorials cpp Fibonacci action client ROSARGS p action client configure introspection contents. E aí os dois já vai começar a comunicar aí e vai estar retornando ali a sequência de Fibonacci, né? E aí a gente quer gravar isso. E aí como é que a gente faz?
Bom, a gente vai rodar o seguinte comando: ROS2bag record, e aí a gente vai passar o argumento action, porque a gente quer gravar uma ação. E aí a gente passa a ação que a gente quer gravar. E aí, então, só antes aqui, se a gente dá um ROS2 action list, a gente vê a ação do Fibonacci ali. A gente vê que ela está ativa, né? Então, ROS2 bag record action, e a ação que a gente quer gravar é a Fibonacci. E aí ele já vai estar gravando. Só que o nosso cliente aqui, ele parou de executar. Então eu vou executar ele de novo para a gente poder gravar essa comunicação aí. Beleza. Aí agora eu vou parar a gravação. Se eu dar um ls aqui, ela já vai estar aqui, certo? Eu acredito que seja essa daqui. Então vamos dar um ROS2 bag info 18, que é no caso essa daqui. E é ela mesma, ela que gravou a action do Fibonacci. Então é ela que a gente vai querer dar um replay agora, tá reexecutando. E aí como é que a gente faz? A gente dá um ROS2 bag play e a gente passa o seguinte argumento: send actions as client. E aí vai acontecer algo parecido com o serviço, né? Porque na hora que a gente dá esse replay aqui, ele que vai começar meio que a fazer um papel de cliente, porque ele vai estar reenviando essas ações. Então o cliente tem que estar desativado, não pode estar executando, no caso aqui não está. Ele vai estar comunicando com o server. E depois do argumento a gente passa o arquivo, que a gente já viu, aquele 18 lá. Então eu vou dar um enter, e aí ele vai estar fazendo o replay. E aí percebam que aqui no servidor já começou a ter o request, né? Certo. E aí já fez aí, reproduziu a ação. Até se a gente quiser dar um ROS2 action eixo, argumento flow style, na ação Fibonacci. E aí eu só repetir aqui, a gente tem que conseguir ver aqui a comunicação. Isso aqui. A gente tem o feedback acontecendo aqui, a sequência de Fibonacci, tudo acontecendo aqui certinho. E aí, então é isso, pessoal. A gente aprendeu, então, a como estar gravando tópicos, serviços e ações, né? Esse é um recurso bastante útil aí para o ROS, né? Porque aí, se a gente tiver com um projeto em ROS, a gente consegue fazer um experimento e tá gravando esse experimento, né? E aí vai estar gravando os resultados que a gente obteve. E aí esse é interessante que aí depois a gente pode estar reproduzindo exatamente o experimento que a gente fez para poder estar analisando os resultados aí. É bem interessante. Mas então o tutorial foi esse. Obrigado aí pela atenção. Com isso a gente fecha o bloco de tutoriais aí de como estar usando as funcionalidades do ROS através de linha de comando, né, ali no CLI, né, o ROS CLI, tudo que a gente fez aqui foi linha de comando. Mas aí, nos próximos tutoriais, a gente vai estar aprendendo aí a estar criando o nosso workspace, né, a nossa área de trabalho, tá criando o nosso próprio pacote ROS e até como tá programando aí os nossos próprios nós, né, e vai abrir uma gama de possibilidades muito grande aí. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.